Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia, hoje dia 2 de maio de 2023, Deus possa estar abençoando o seu dia, a sua semana. Nós vamos continuando o nosso estudo, a nossa leitura diária. Hoje estaremos fazendo a leitura do livro de 2 Reis, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 25, que está escrito assim: Jeoacás e Joás, reis de Israel. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pecar a Israel, não se apartou deles, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o qual deu-os na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. E o Senhor deu um salvador a Israel, e os filhos de Israel saíram de debaixo das mãos dos sírios e habitaram nas suas tendas como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar Israel. Porém, andaram neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria. Então deixou a Jeoacás mais povo, senão só 50 cavaleiros e 10 carros e 10.000 homens a pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, rilhados. Ora, o mais dos autos de Jeoacás, e tudo quanto fez, e o seu poder, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais, e os sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Ora, o mais dos atos de Jeoás, e tudo quanto fez, e o seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Eliseu adoece, e Jeoás vem ter com ele. Eliseu estava doente na sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou, e disse:
A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os ciros, porque ferirás os ciros em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido, então ferirás os ciros até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os ciros. A morte de Eliseu. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra e a entrada do ano. E sucedeu que, entrando eles enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Hazael, o rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e tornou para eles, por amor do seu concerto, a Abraão, Isaque e Jacó. E não os quis destruir, e não os lançou ainda fora da sua presença. E morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Amém. Louvado seja Deus pela sua santa palavra, em que vai trazer o relato importante, né, da morte do rei Jeoacás e depois até da morte de Jeoás. Mas o Senhor é tão misericordioso com o seu povo, o Senhor é tão misericordioso com os teus filhos, que ainda Eliseu, mesmo sendo de idade e estando ainda doente da doença que ele iria morrer, o que nos mostra que nenhum de nós estamos livres de problemas, né, que possa acontecer na nossa vida cotidiana. Seja profeta, seja pastor, seja rei, seja quem for a pessoa, todos nós, uma hora ou outra, ou teremos problema de saúde, ou passaremos por alguma circunstância. Mas o interessante, ou o que importa nessa caminhada em que todos nós estamos aqui nesta terra, muitas vezes não é como começamos, mas sim como terminamos, né? A nossa caminhada com Cristo, nossa caminhada nos caminhos do Senhor, tem que ser constante na intimidade, tem que ser constante no aprendizado e tem que ser constante para que possamos entender que o final da nossa história é o que vai realmente valer a pena. Quando Paulo termina sua história, está lá, né, nos fins da sua história, aqui terrena, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então é assim que nós temos que ser, porque todos nós seguiremos, né, estamos no ciclo, e um dia não estaremos mais aqui. Mas o que importa é que quando chegarmos ao fim do nosso ciclo, que possamos estar na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor, e algo tão maravilhoso como Eliseu, que pediu porção dobrada de Elias sobre a tua vida, é que, analisando o texto, a gente chega a ver, né, alguma falta de respeito, né? Porque se Eliseu estava enterrado e estava ali os seus ossos para fora,
é sinal que sua cova estava aberta, é sinal que não tinha ali tido uma preparação de honra para com o servo do Senhor, né? Ainda bem que é o Senhor que honra os seus profetas e não o homem. Ainda bem que é o Senhor que abençoa os seus profetas e não o homem. Se o homem ou a pessoa faz alguma coisa é porque o Senhor move o coração. Então Deus ainda concedeu a Eliseu, né, a misericórdia de falar para o rei ali, Jeoás, de como eles iriam vencer os sírios, né? E ali aquele Jeoás só taca 3 flechas, ele falando, mas era para tacar 5, que aí vocês iriam destruir os sírios, mas só tacou 3. E ali o homem que cai na cova de Eliseu, onde os seus ossos estavam expostos, onde a sua cova estava aberta, ele volta à vida, ele é ressuscitado na hora. Olha que coisa maravilhosa, onde o servo do Senhor, mesmo depois de morto, era tão grande a unção, era tão grande o poder de Deus sobre a vida de Eliseu, que os seus ossos, onde estavam enterrados, ali onde foi colocado o seu corpo, o homem ao cair, encostar nos seus ossos, voltou à vida. E do jeito, mais uma vez, a última profecia de Eliseu se cumpre, onde Ben-Hazael morre e Ben-Hadad, o seu filho, começa a reinar. E ali Jeoás, né, ele toma 3 cidades, né? Ele toma das mãos dos sírios 3 cidades e ele recupera as cidades, assim como Eliseu havia dito que aconteceria. Então, quando nós damos ouvidos à voz profética na nossa vida, nós sabemos que é o Senhor que vela pela sua palavra. Se é o Senhor que vela pela sua palavra, quer dizer que no tempo oportuno, no tempo propício, no tempo certo, o Senhor vai fazer as coisas acontecerem. Não adianta nós ficarmos desesperados, agoniados, ansiosos antes do tempo, né? A Bíblia fala para lançarmos sobre Ele, sobre o Senhor, toda a nossa ansiedade. Então, talvez você está ansioso por algo que está para acontecer ou por algo que pode acontecer, né? Às vezes a pessoa fica ansiosa por algo que nem aconteceu ainda, né? Uma possibilidade se aquilo vai acontecer, uma probabilidade se aquilo vai acontecer. Então nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, porque tudo sempre acontece, sempre é executado no tempo certo, no plano certo, conforme Deus determina todas as coisas. E se Deus determinou algo sobre a tua vida, eu quero dizer que no tempo certo do Senhor ela vai se cumprir, né? Todas as coisas aconteceram no tempo certo e oportuno, né? E tanto coisas boas quanto coisas ruins, né? O Senhor falou que haveria uma grande fome e houve uma grande fome. Disse que haveria um tempo de seca e houve um tempo de seca. Então o Senhor ouve a nosso clamor e atende a nossa súplica, o nosso clamor. Mas o que nós precisamos é estar sempre atento, porque na nossa caminhada nós temos que estar nos preparando a cada dia para estarmos na presença do Senhor. Como foi os grandes homens de Deus, né? Esperamos um dia ter a condição, ter a capacidade de estarmos juntos do Senhor. E para isso nós vamos lutando a cada dia, abrindo mão das nossas vontades, abrindo mão dos nossos desejos, mas buscando a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Que você possa entender que o Senhor tem, né, um propósito na tua vida, o Senhor tem um plano de mudar a tua história e que você possa se entregar a Ele verdadeiramente para viver o sobrenatural de Deus, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê uma semana abençoada. Mais uma vez quem vos fala é o pastor Mateus, da Igreja Apostólica Sol da Justiça, né? Um abraço a todos e até a próxima, se o Senhor nos permitindo.